Fala, meu povo, voltando hoje aqui para a gente estar trocando uma ideia a respeito de uma aquisição que eu fiz esses dias para trás. E assim, foi um tiro no escuro que acabou dando muito certo, acabou me surpreendendo de maneira positiva, né? Nesse universo onde a gente acaba comprando às vezes equipamento, instrumento e às vezes a decepção bate, né? Eu já tive aquisições aqui que foram deixadas de lado e ficaram guardadas e até aparecer alguém que se interessasse por elas e levasse até embora, né? Isso acontece no nosso meio guitarrístico. Mas hoje eu quero falar com vocês a respeito de uma aquisição que veio para resolver um problema que eu tenho. Eu moro em apartamento, né? E apartamento a gente sabe como é que funciona, não pode ter som alto a qualquer hora, depois que dá ali o horário das 18 horas, os vizinhos começam a chegar do trabalho cansado, ninguém quer ouvir barulho de guitarra. E cara, eu tava com um problema e o problema era como é que eu vou resolver a questão de estudar, conseguir estudar sem incomodar os vizinhos. Então eu sempre liguei o meu amplificador, eu tenho eu tenho um VRX 150 da Borne, cara, dois falantes de 12, 150 watts de potência, então eu ligava ele no mínimo possível, mas só que aí vem um problema, né? Você consegue até tocar, mas não é gostoso, não é bom. E aí, vasculhando o AliExpress, eu comecei a namorar um camaradinho aí, cara, e hoje eu quero trocar essa ideia com vocês a respeito desse cara aqui, ó. Esse cara aqui solucionou um grande problema que é poder tocar sem incomodar os vizinhos, porque primeiro ele só tem 10 watts de potência. Tem 10 watts de potência esse equipamento. E o que que acontece? Ele tem todas as funções de um amplificador. Esse aqui é um mini amplificador, claro, né? E ele tem todas as funções de um amplificador e alguns adereços a mais. Tem um up aí nesse equipamento aqui que muito me chamou a atenção. Né? Já começa pelas entradas e saídas que esse equipamento tem. Ele possui entrada de carregamento, depois você vai ver uma entrada OTG, você vai ver line in e line out, você vai ter fone. Então é tudo aquilo que nós precisamos. Sem contar que esse camarada também ele tem uma outra vantagem, ele tem uma bateria interna que tem duração de até 5 horas e eu posso afirmar, a bateria desse cara realmente dura bastante tempo, ela dura as 5 horas previstas pelo fabricante. E além disso, né, ele tem aqui a entrada da guitarra, a entrada de sinal da guitarra e tem uma saída também P10, caso eu queira plugá-lo em um outro equipamento. Então eu posso utilizar esse cara, por exemplo, no send return do meu outro amplificador da Borne. Posso colocar caso eu encontre aqui um timbre que eu queira alcançar e as características do meu Borne não me favorecem, plugo ali no send return e isso vai estar trazendo para mim aí a comodidade de simular um outro amplificador sem usar o pré do meu, vou usar só a potência do meu amplificador, né, só os falantes, e isso é bem bacana, né? Traz uma versatilidade a mais pra gente. Bora trocar uma ideia sobre esse cara? Bora conhecer direitinho esse mini amplificador? Bom, galera, esse é o visual, né, do mini amplificador. E eu achei, assim, particularmente, eu achei ele bem bonito, achei bem bonito. A construção dele é plástica, né? Não é um equipamento que seja em aço, né? Não é em metal, não é em alumínio escovado. É plástico, mas até que é um plástico que aparentemente tem uma boa resistência, tá? Tem uma boa resistência. Então aí para a gente recapitular, né, o que eu estava dizendo sobre esse mini amplificador, vou pegar ele aqui. Desse lado de cá, ó, nós vamos ter o input da guitarra, nós vamos ter o output da guitarra e o que pra gente é muito interessante, né? Ó, nós vamos ter essa entrada USB-C que é somente para carregamento. Essa aqui é a OTG, ela serve para você gravar direto no seu celular, direto no seu computador, como em uma interface de áudio, se torna, né? Caso você queira passar alguma coisa via cabo para dentro do seu pedal, né? Se você tem o line in e a saída para gravar também o line
out. Isso é muito bacana, né? E o fone de ouvido, que é o único modo que você não escuta o que está sendo reproduzido pelos alto-falantes. Sim, esse cara tem dois alto-falantes que ficam aqui, ó. Tem dois alto-falantes que ficam aqui e também tem essa abertura aqui, ó, que ajuda na saída do som, tá? Tem essas sapatinhas antiderrapantes que funcionam perfeitamente, muito boa. Então vamos voltar com o pedal para cá, né? E agora vamos estar aqui dando uma olhada na controlabilidade desse equipamento, né? Olha só que bacana isso daqui, né? Aqui, ó, você tem a chavinha de power, né? Essa primeira chave seletora é power e essa daqui é o liga, desliga, é o power do Bluetooth. Daqui a pouco eu vou estar dando uma focada mais só nesse painel aí para a gente ter uma visão melhor de tudo isso, beleza? Então, aqui você escolhe, né, entre os amplificadores, nesses dois pedais, e aqui você também controla, dá para ler aqui, né, o loop, gravar e fazer os overdubs. Bacana nisso é que você tem 3 modos aqui, você pode deixar salvo e presetado 3 modos, um modo clean, um modo drive e um modo lead. Eu vou estar aproximando a câmera aí para a gente poder estar dando uma olhada melhor, né, nos controles. Vou fechá-la nessa partezinha aqui, ó, dos controladores do pedal, para estar nos ajudando aí. Beleza, galera? Vamos lá. Bom, agora de olho somente nos knobs, né, nos controladores desse mini amplificador, dá para ver bem melhor. E nós agora vamos lá, né? Aqui eu ligo. E sempre que eu ligar, né, ele já vai mostrar aqui o amplificador que já está presetado nele. Você pode ver que a luzinha do Bluetooth aqui já está piscando, né, ó. Parou, voltou a piscar. Quando ela está apareada, né, com o seu celular, computador, com o seu notebook, né, ela fica acesa como a de cima, de forma completa. Ela para de piscar, né. E aí o bacana nisso tudo é o seguinte, vamos lá. Esse primeiro knob aqui, ele é um knob de volume. Ó, guitarra volume. E daqui para cá eu vou ter todos os controladores que um amplificador tem. Eu vou ter grave, médio, agudo. E esse daqui vai ser o ganho do meu amplificador. Aí para a parte de baixo, nesse knob aqui, eu tenho o controle do volume do meu Bluetooth. Eu tenho o volume do Bluetooth. Isso é bacana porque às vezes, se eu tiver com a guitarra em uma determinada altura e o meu backing track estiver mais baixo, eu posso diretamente pelo pedal fazer isso. Porque senão alguém pode dizer assim, ah, Cleito, mas eu conheço pedais que você pega e também tem controle diretamente pelo próprio celular e que não sei o que. Tá, beleza, mas aqui eu tenho direto no equipamento. Do celular, às vezes, se você tiver ali com o celular um pouco mais longe, até você acionar os botões do celular que são menores, né? Para aumentar ou abaixar volume, você ainda perde um tempo e isso não é tão interessante. Beleza? Então, knob de volume, chave, liga e desliga o meu Bluetooth. Esse primeiro botão vai ser um botão onde eu posso adicionar, por exemplo, em cima desse amplificador, eu posso colocar um reverb. Aqui vão ter 2 reverbs, né, que vem nesse mini amplificador. Eu achei bem bacana, né? Ó, mudei aqui, eu tenho o reverb Hall e se eu girar o botão, eu tenho o Church. E aí, digamos assim, eu queira o Church, e agora como é que eu faço para controlar esse cara, né? Eu clico de novo, todos esses botões são clicáveis. E aí eu entro nos parâmetros do meu reverb escolhido. Quando vem de fábrica, ele vem dessa forma assim, ó. Ele vem zerado. Ele vem zerado e aí à medida que você vai colocando volume, o seu efeito vai aparecendo no amplificador que você já escolheu. Então vamos colocar em 30% mesmo. Nesse outro botão aqui, eu tenho um delay. Olha assim, ó, a telinha, agora vou para o delay. Eu tenho um digital delay e também tenho
um analog delay. Tem um delay analógico e tem um delay digital. Mesmo procedimento, clico. E esse aqui é mais bacana um pouquinho de explicar, né? Porque você pode ver que tem um quadradinho vermelho aí na frente da mix, que tá zerada como veio de fábrica. Se eu não quiser mexer na mix, por exemplo, ó, vamos lá, vamos aumentar minha mix aqui, ó. Aí o meu reverb vai começar a aparecer no meu som. Cleito, agora eu quero mexer no time do meu delay. O que que eu faço? Eu clico novamente. Ficou azul. Aí, quando tá azul, mostra para mim que eu posso mover girando o knob. Eu giro e ele troca do parâmetro. E aí eu consigo tá ajustando, fazendo os ajustes da minha maneira. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Esse knob aqui, ele traz modulações. E aí eu vou ter, no quesito modulações, eu vou ter uma modulação só, né? Vou ter um chorus, eu vou ter um vibrato, somente um vibrato. Eu vou ter um flanger, eu vou ter phaser, eu vou ter o trêmulo, e aí volta para o meu chorus de novo. Procedimento de regulagem de cada um desses pedais. É a mesma coisa, eu clico no knob respectivo das modulações, e aí eu posso aumentar, opa, vermelho, eu clico, fica vermelho, e aí eu posso aumentar o parâmetro. Azul eu consigo movimentar e aperto de novo para ficar vermelho, e aí eu consigo mudar os parâmetros da minha modulação. Esse último knob aqui, ele é um knob para amplificadores. Vamos apertar aqui. Esse é o amplificador que já estava nele, né? E o interessante é que você sempre vai ter um amplificador e a versão desse amplificador com um drive. Né? Nesse quesito aqui, esse amplificador mesmo, esse Black Nor, ele é um amplificador clean. Então, caso eu queira esse amplificador, eu posso clicar aqui, ó, quero regular meu amplificador. Eu clico aqui e aí você vai ver que eu tenho os parâmetros de controle desse amplificador. E o interessante é que se você olhar aqui, eu vou ter, de certa forma, né, alguns comandos aqui que é bem interessante, porque eu já tenho em cima aqui, né, grave, médio e agudo, que seria um EQ global. Só que na minha simulação de amplificador, se você for olhar aqui, eu também vou ter o volume do canal, eu vou ter outros comandos aqui, né? Isso aqui o 2 e o 3 aqui. É um high cut que você pode fazer e um low cut que você pode fazer no seu amplificador. Se você olhar, os graves eu cortei até 120 Hz. Os agudos eu cortei até 7.200. E depois eu ainda tenho grave, médio e agudo no mesmo amplificador. Olha só que bacana, ó. Posso escolher qualquer um deles e aí eu aumento, diminuo e assim sucessivamente. Então eu achei isso uma jogada muito bacana, né? Porque você tem uma controlabilidade total do seu mini amplificador, né? Outra coisa bacana, e agora eu vou voltar a imagem para a imagem normal do nosso equipamento. Por quê? Porque esses botões de baixo já deu para ver que eles têm dupla função. Dá para escolher o efeito e clicando de novo eu edito. Aqui em cima também não vai ser diferente, tá? Por exemplo, se eu chegar a uma configuração que eu gostei e quero mantê-la, eu vou pegar aqui no meu botão de drive e vou apertar ela, ó. Ele vai me dar essa opção aí, Save Setting, salvar o seu preset, ele vai me dar essa opção aí. E aí eu clico de novo, ó, tá salvo aquele amplificador com aquelas configurações que eu coloquei. Aqui nesse botãozinho do meio, cara, uma parada muito, muito, muito interessante para todos nós guitarristas, que é impossível viver sem, que é um
afinador. E cara, funciona muito bem esse afinador desse amplificador, tá? Eu já testei aqui, funciona muito bem. Então, afinei, não quero mais, eu clico e ele volta. Detalhe, se eu clicar em qualquer outro botão, ele não volta. Ele não volta, eu tenho que clicar no botão respectivo. São comandos direcionados, não é que nem uma pedaleira, né? Que você clicou para afinar, depois você pisa em qualquer um e ela sai, não. E esse último carinha aqui, que também é clicável, ele tem a questão de ser o disparador da sua bateria, cara. E olha só que bacana, ó. Botei minha bateria para rodar, esses 3 knobs de baixo vão ser os controladores da minha bateria. Então aqui eu controlo volume, ó. Vamos deixar mais agradável. Esse do meio aqui eu controlo o ritmo, ó. Vamos trocar aqui para uns ritmos mais... E esse último aqui eu controlo o tempo da minha bateria. Bacana, né? Bem bacaninha aí essas funcionalidades aí que para você regular do jeito que você quiser colocar. Cliquei de novo, eu volto para o meu amplificador. Beleza? Então, essa é a parte de controlabilidade do nosso pedal, do nosso amplificador. Bom, galera, essa era a ideia que a gente tinha para trocar hoje, né? A respeito desse mini amplificador, que eu confesso que me surpreendeu bastante. Eu, como disse no início do vídeo, eu comprei com uma certa desconfiança, mas até que o camarada, ele é melhor do que aparenta, tá? Não é só beleza, tá? Tem qualidade. E espero que, se você já conhece nesse tipo de equipamento, você comente aí qual que é a sua experiência, a maneira que você usa esse mini amplificador, ou outros, né? Porque tem outros modelos de mini amplificador. E eu gostei muito desse aqui por conta das características, por ser mais diferente, uma cor bem chamativa. E aí eu optei por esse. Mas eu sei que tem outros. E se você usa outro, fala aí nos comentários qual que você usa. E se caso você não conhece, eu te convido a querer buscar aí mais informações e, se possível, testar. Porque nessa última promoção do AliExpress eu comprei baratinho, né? E gostei muito do resultado. Beleza, galera? Muito obrigado aí pela atenção. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.